Muito boa tarde, meus caros irmãos e amigos. Mais uma vez nos reencontramos na realização deste trabalho com muita alegria por hoje estarmos realizando o nosso vídeo número 50 desta nossa série. E somos agradecidos à nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos estar aqui veiculando ensinamentos desta doutrina querida dos Espíritos. Como reconhecemos ser um trabalho muito simples, mas que tem o objetivo, a meta de levar aos irmãos ensinamentos do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desta doutrina abençoada dos Espíritos. O nosso tema de hoje é o fim do mundo, publicado em O Reformador da Federação Espírita Brasileira, em novembro de 1996, tendo como autor Francisco de Assis Carvalho Cajazeiras, editora FEB do Rio de Janeiro, RJ. Ele inicia assim, abre aspas, desde há muito, os homens se impressionam com a ideia de um fim formal para o mundo, seguido da palingenesia de um novo orbe, inteiramente governado pelas forças do bem, e onde os violentos e os maus não lograrão abrigo. Aliás, foi precisamente essa crença em uma iminência escatológica que obumbrou, em parte, o relato documental sobre a doutrina veiculada oralmente por Jesus e sobre a sua vida e o seu exemplo maior de amor e caridade. Obcecado pela parousia, que é o retorno de Jesus à terra, que entendiam para breve, quando então se instalaria o reino de Deus no mundo, os discípulos somente se aperceberam da realidade da situação e da importância de se deixar algo documentado, pelo menos uma vintena de anos depois dos fatos, o que, obviamente, muito prejudicou a descrição da verdade histórica. Dessa época até os nossos dias, previsões várias sobre esse final dos tempos já se fizeram e, logicamente, foram desmoralizados no devido tempo, mas não sem antes promoverem grandes distúrbios. Quando a contagem do tempo no planeta vai superando determinadas marcas, e olha que essa contagem é variável do ponto de vista da civilização que a conta, mais se intensifica a alucinação coletiva ao final dos séculos e, notadamente, dos milênios. Hoje, nos portais do terceiro milênio, surge o arquétipo do fim do mundo atemorizando, desequilibrando e mesmo induzindo a um sem número de pessoas o eclodir de transtornos mentais que se encontram adormecidos. Justo então buscasse o devido esclarecimento
sob a ótica doutrinária espírita. Abre aspas. O mundo se extinguirá realmente um dia? Fecha aspas. Sem dúvida que sim, respondemos. O nosso planeta é mantido pela energia que se desprende do Sol e gira em uma órbita determinada por seu raio gravitacional organizador do sistema que leva o seu nome. No entanto, o Sol, aos poucos, vai perdendo massa e sua capacidade de promover e de manter a vida e o equilíbrio vital do sistema, até que um dia sucumbirá exaurido. Isso, porém, somente vigerá daqui a alguns bilhões de anos. Daqui para lá, a evolução espiritual dos que habitamos e vivemos imantados ao solo e à atmosfera terrestres, facultar-nos-á o acesso a mundos muito mais desenvolvidos do que este, do que o nosso, e ainda o progresso científico e tecnológico, como também moral, por certo, nos orientará e permitirá a construção de outras moradas cósmicas ou a transferência voluntária para outros mundos físicos, com as viagens interplanetárias bem-sucedidas, reflexo direto desse nosso desenvolvimento anímico de então. É verdade que até nos abeirarmos desse momento decisório, inúmeras transformações terão sido processadas em nosso modus vivendi e a superfície planetária terá sido palco de profundas alterações, como de resto já vem ocorrendo mais paulatina e não intempestivamente. De onde, aliás, se origina essa ideia do fim do mundo, se desde tempos imemoriais o homem abriga intuitivamente a certeza de sua imortalidade? Seria uma certa premonição inconsciente daquele fim fatalístico ao qual o sistema planetário não se pode subtrair? Seria uma procura inconsciente e mórbida do seu autoextermínio? Ou seria a percepção intuitiva de um novo mundo que ele precocemente tenta amadurecer por auscultar-lhe a felicidade? Um mundo onde se possa viver em paz e fraternalmente? De certo, todas essas hipóteses têm seu peso, se bem que distintos na adoção de tal crença. Porém, a antevisão de um futuro melhor, onde a paz seja uma realidade, não uma utopia, onde os homens vivam como irmãos, sem facções de gladiantes nem preconceitos, onde haja dignidade do viver e o amor seja invariavelmente o combustível das relações interpessoais. Esse é o tempo com que sonha e tem sonhado o ser humano em todas as épocas e latitudes. Um final sem destruições materiais de vulto, acontecendo ex abrupto, mas com profundas mudanças no campo dos sentimentos e das emoções, da ética e da moral.
Precisa, pois, o homem convencer-se de uma vez por todas serem indispensáveis a sua participação e o seu esforço continuados para atingir esse objetivo. Dar-se-á então o final, que será o começo de um novo tempo. E brinda-nos o Espírito Viana de Carvalho com o título Revelações Inconsequentes, publicado no Reformador da FEB, março de 1997, psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco. E ele inicia assim, abre aspas, o estudo do Espiritismo é de vital importância para que se possa penetrar-lhe a essência dos conteúdos científicos, filosóficos e ético-morais religiosos. Toda a sua doutrina se fundamenta na experiência que se deriva da observação contínua dos fatos, graças à metodologia quantitativo-qualitativa. Não tendo sido elaboração de um homem ou de um grupo de indivíduos, não sofre os problemas de sistemas ou de ideias preconcebidas, mantendo incomum imparcialidade no exame e análise dos elementos que o constituem. Resultado de demoradas reflexões e pesquisas, apoia-se nas leis naturais, que são fundamentais à vida de onde se derivam todos os seus postulados. Os fenômenos que lhe facultaram o surgimento em todas as épocas e nações da Terra passaram pelo crivo de contínuas experimentações, havendo resistido aos esquemas convencionais da dúvida, da fraude, das exteriorizações do inconsciente, antes de adquirirem cidadania e dignidade. Esses fenômenos foram considerados no passado como expressões da santificação, do misticismo, do ridículo, de acordo com a época em que se manifestaram, para se tornarem parte integrante da cultura humana, que os proporcionava, portanto, sem qualquer colorido fantasista ou miraculoso. Passo a passo, as informações que se originaram nas comunicações foram objeto de exame e de comparação com o conhecimento intelectual, passando pelo crivo dos enfrentamentos com os sistemas vigentes e as doutrinas em voga, apresentando-se como um corpo harmônico de teses com características próprias, dantes não sonhadas sequer, compondo paradigmas que resistem aos mais intrincados processos de negação elaborados pelo materialismo, do qual é o mais vigoroso adversário. Não se compadecendo com pieguismos culturais e atavismos ancestrais, o Espiritismo assenta-se na razão, que demonstra por meio dos conceitos avançados em torno do ser humano, da vida e da sua finalidade, tornando-se, por isso mesmo, um fértil campo de princípios filosóficos que dignificam e libertam as mentes e os sentimentos humanos. Firmado nos princípios das leis naturais,
aquelas que regem o universo, não pode ser ultrapassado, porque, à medida que surjam novas ideias centradas na lógica e resistentes aos combates extemporâneos da insensatez, o Espiritismo as aceitará. E quando essas conquistas do conhecimento demonstrarem que seja improcedente alguns dos seus postulados, este será eliminado ou se amoldará ao impositivo da circunstância. Não possuindo qualquer tipo de culto, de cerimonial, de ritualismo, de sacerdócio organizado ou equivalente, é a religião do ser integral, porque possui todos os fundamentos das religiões: Deus, imortalidade da alma, justiça divina, elevação de pensamento através da oração, exercício e vivência do amor, adentrando-se na demonstração da excelência desses conceitos em face da sua feição de ciência experimental. Assim, para culminar esse objetivo, demonstra a imortalidade do ser, mediante a sua comunicabilidade depois do decesso tumular, a justiça divina recorrendo à reencarnação, que ora se converte na chave indispensável à compreensão dos acontecimentos históricos, sociológicos, humanos, econômicos, morais e espirituais que envolvem os indivíduos. A comunhão mental com a fonte geradora da vida, por meio do intercâmbio entre aquele que ora e o fulcro ao qual é direcionada a emissão mental. Em uma doutrina portadora de constituição elevada e sólida, sem brechas para o aventureirismo ou para o mercantilismo adivinhatório, somente se equivoca aquele que prefere manter-se à margem dos seus ensinamentos, que são claros como a luz que esbate a treva, ou que prefere o engodo à verdade, à fantasia, à realidade, vivendo o período infantil do pensamento, irresponsável, portanto, ante os desafios existenciais, para decifrar-se e avançar com segurança no rumo do destino traçado que tem à frente. Não obstante, graçam em abundância e multiplicam-se férteis informações destituídas de veracidade, como aliás do agrado das pessoas acostumadas ao ludíbrio, às vaidades e exaltações do ego, que somente contribuindo para o aumento da ignorância e leviandade em torno dos assuntos relevantes da humanidade. Pseudomédiuns ou medianeiros em desequilíbrio, assessorados por espíritos levianos que se comprazem em mantê-los no ridículo, a miúde apresentam-se como reveladores, e o são inconsequentes, ludibriando a boa-fé dos incautos ou incensando os orgulhosos com bombásticas informações em torno do seu passado, com promessas mirabolantes sobre o seu futuro, ou ainda como emissários de embaixadores celestes para evitarem calamidades, alterarem acontecimentos, assumindo posturas de semideuses que deslumbram os fascinados e se tornam condutores dos grupos humanos. Os espíritos nobres
não tem qualquer interesse em revelações em torno de personalidades de ontem ou de hoje, evitando a abordagem em torno do que hajam sido, trabalhando em favor do presente, do qual se origina o futuro, que é a grande meta. Não tem nenhum sentido a busca de informações em torno do passado espiritual, particularmente se anela por haver sido rei ou príncipe, nobre ou burguês, sábio, guerreiro ilustre, papa ou outra qualquer personagem importante que em algum momento esteve presente na história. A lei é de progresso, portanto. É evidente que se é sempre melhor do que aquilo que se haja sido, não se devendo procurar com caros e homenagens do passado, agora mortos, e cuja evocação somente levaria à presunção, à ociosidade dourada ou à lamentação. Outros sim, proliferam outras revelações trágicas em torno dos fins dos tempos, das tragédias que irão ocorrer, como se não fossem elas do cotidiano, variando de expressão e de lugar, todas igualmente parte integrante do processo evolutivo de um planeta inferior, que avança para outro grau na escala dos mundos. O homem encontra-se reencarnado para aproveitar a oportunidade de reparação e aquisição de valores que lhe faltam na economia intelecto-moral, não para repetir experiências infelizes com novos fracassos ou para cultuar memórias extravagantes e fantasiosas que em nada contribuem para a sua evolução. Cumpre, portanto, precatar-se todo aquele que se interesse pelo Espiritismo, com revelações inconsequentes, estudando a doutrina e praticando-a com segurança, lançando o pensamento para a frente e para cima, na certeza de que cada um é o que de si próprio faz. O fato de haver alguém vivido em área de destaque não significa ser espírito feliz. Antes, comprometido com as graves responsabilidades que nem sempre soube honrar e que agora defronta para corrigir. A meta que todos devemos perseguir é aquela que conduz à autorrealização, utilizando-nos do serviço de dignificação da vida e das criaturas em cujo grupo nos encontramos, encarnados ou não, porém, unidos no mesmo ideal de edificação de um mundo melhor para todos, longe do sofrimento, longe da ilusão, da ignorância, sempre responsável pelo mal que viceja em nós e nos retém na retaguarda de onde procedemos. Viana de Carvalho. Ficamos por aqui, nobres amigos, ao final destas mensagens que nos trazem esclarecimentos a respeito de tantas notícias de que o mundo vai acabar, das catástrofes, das desgraças que ocorrerão. Mas são pessoas que criam isso, talvez até o é possível, que inspiradas por entidades espirituais inferiores que têm como objetivo lançar a confusão e a discórdia
o medo nos seres humanos. Que Nossa Senhora vos cubra de graças, que nosso Senhor Jesus Cristo brilhe no vosso coração. E não nos esqueçamos nunca, meus irmãos, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Sejam felizes, graças a Deus, e muito obrigado pela vossa atenção.